obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu te dou graças, Pai, por cada um que aqui está nesta tarde para receber, Pai, a tua palavra. Obrigado, meu Pai, por cada voluntário que se desempenhou para que este culto acontecesse. Porque nós sabemos, Pai, que esta palavra é uma palavra de salvação, de libertação. E eu declaro o sopro de salvação sobre Gravatar, sobre esta igreja, sobre este estado, sobre esta nação, sobre as nações, porque sabemos que um dia Ele virá para nos buscar. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor, também do meu pastor Júnior, de Rose, que está fazendo um lindo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, de cada líder, de cada um que serve, daqueles que fazem parte da família Verbo Gravatar. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Muito obrigado, Pedro. Vem. Pode ficar aí. Pedro vai ser o tangedor. Aleluia. Graças e paz, meus irmãos. Que bênção. Trouxe essa responsabilidade de ministrar aqui para vocês. E quero dizer que antes da palavra ser ministrada para você, ela chegou primeiro para mim e eu fui ministrado. Amém? Muito obrigado por cada um de vocês. Obrigado a você que está aí também no YouTube, na internet nos assistindo. Para você que está aqui presente, compartilhe, irmão, para que essa palavra possa chegar para algumas pessoas ou para milhares de pessoas. Compartilhe o culto da sua igreja, porque vidas têm sido transformadas através de um compartilhamento. Muito obrigado a você também que está nos assistindo pelo YouTube. Você é muito bem-vindo aqui, amém? E o tema da minha mensagem hoje é livre de preocupação. Aleluias. Amém. Pedro, eu tenho uma nota no meu coração. Queria que você entendesse que cada ministro que te chamar aqui para você ministrar, para você dedilhar, não leve isso como comum, porque você está tangendo, você está dedilhando e você está tocando vidas. Davi, quando tocava a harpa, que ele dedilhava a harpa para o rei Saul. Rei Saul, ele tinha uma perturbação, um espírito maligno que perturbava ele. E ele chamava Davi para que tocasse aquela harpa, para que tangesse aquela harpa, para que ele pudesse sentir uma paz de espírito, uma paz no seu coração. Então não leve isso como comum. Qualquer ministro que te chamar para ficar aqui, entenda que você está tocando vidas. Pessoas que entrarão neste lugar vão ter uma paz de espírito, vai ter um alívio em sua alma, porque não é apenas uma nota, é uma unção. Existe uma unção específica para quando você está dedilhando aqui. Existe uma assim, eu poderia ter falado isso para você em casa, e eu sei que eu sempre venho falando, mas veio essa nota aqui agora antes de eu ministrar. Não leve isso como comum, porque quando você estiver tocando este teclado ou qualquer instrumento, pessoas que entrarão neste lugar com depressão, com pensamentos para tirar sua vida, terão as suas vidas tocadas. Assim como Davi tocou a vida de Saul, assim será você quando tirar tocar. Amém? Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. Uma nova unção sobre a sua vida. Uma nova estação. Não leve isso como comum. Não leve isso comum. Assim como eu também recebi imposição de mão. A unção que opera na minha vida também operará na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Obrigado, Pai.
Aleluias. Pronto, só isso, irmão. Amém. Amém. Então, como eu disse, livre de preocupação. E eu queria, para que você pudesse entrar nesse contexto, eu queria te falar algumas definições de preocupação. Preocupação, pensamentos e emoções e ações de natureza negativa, de forma repetitiva e incontrolável. Outra definição de preocupação é apreensão, inquietação, aflição, desassossego, ansiedade, angústia, perturbação, medo, agonia e sofrimento. Isso são algumas definições de preocupação, irmão. Então anota essas características de preocupação para que você possa entender um pouco mais sobre esta palavra. Amém? E o meu primeiro tópico, eu queria falar para vocês, é como identificar a raiz da preocupação. Sabemos que todos nós temos preocupações, mas nós precisamos identificar a preocupação. Irmãos, se preocupar é você ocupar, é se ocupar antecipadamente. É você antecipar e ficar ocupado antecipadamente. Então, e quando a gente faz isso, a gente está assumindo o controle da nossa vida, como deveria ser Deus que deve ter o controle da nossa vida. Então, não se preocupe. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E é nessa hora que a gente começa a carregar, irmãos, um peso que a gente sabe que nós não vamos conseguir carregar. Irmãos, preocupação ela vai vir, mas a Bíblia deixa bem claro para a gente lançar sobre ele. Amém? E é nessa hora que a gente começa a carregar esse peso e sabemos que nós não vamos mais se conseguir se tornar um fardo. É algo assim que começa a te trazer perturbação, começa a te dar uma agonia, começa a te trazer medo e várias outras coisas. É isso que o diabo quer, sabe? Porque se o diabo conseguir fazer com que você fique preocupado, ele consegue tirar o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Por algum tempo você pode até tentar conseguir carregar algumas coisas, mas vai ter uma hora que esse fardo vai se tornar tão pesado que vai chegar uma hora que você não vai mais suportar. Aleluias. Irmãos, a gente não pode levar a preocupação como algo normal. Nós não podemos levar a preocupação como uma besteira. Não, irmão, preocupação não é algo normal. Preocupação é algo diabólico, irmãos. É para te tirar do propósito, é para te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não viva uma vida de preocupação. Não leve a preocupação como normal na sua vida. Sabe, se algo te preocupar, lembre-se nas promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? E é por isso, irmão, que nós precisamos nos livrar da preocupação. Porque a preocupação, ela vai gerar uma ansiedade, que também é um sinônimo de preocupação. Eu quero ler aqui para vocês uma pesquisa de um médico cientista. Esse médico, ele é expert em mente humana e ele atende muitos pacientes e ele resolveu estudar a mente humana. Dos 100% dos pacientes e das pessoas que ele começou a acompanhar por um período, 40% dos pacientes estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. De 100%, 40% estavam preocupados com coisas inúteis, que esse médico chegou à conclusão que nunca ia acontecer.
30% dos pacientes estavam preocupados com coisas que aconteceram lá no passado. Irmãos, eu não sei se você já se deparou, mas tem gente que começa a se preocupar com coisas do passado. Um exemplo: na minha família tem um histórico de diabetes. Todo mundo tem diabetes, todo mundo lá morreu de diabetes. Lá o meu avô morreu de diabetes, minha avó morreu de diabetes. Irmãos, isso na geração até chegar em você. Quando chegou em você, a diabetes tem que sair. Aleluia! Sabe por quê? Porque você carrega a presença de Deus, irmãos. Não leve essa carga negativa para você. Se o seu avô, se o seu tataravô, se alguém da sua família morreu de infarto, de coração, sei lá, de qualquer doença, mas quando chegar em você, você tem a saúde de Deus, você tem a mente de Cristo. 10.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, você não será atingido. Então esse histórico tem que acabar quando chegar em você, irmãos. Não fique preocupado com o que aconteceu no passado. Não fique preocupado que a sua família inteira morreu por alguma doença. Mas é como eu falo, chegou em você, ela tem que bater em retirada, ela tem que sair, e você tem que celebrar, meu irmão, porque doença não faz parte da sua vida. Aleluias. Continuando aqui a nossa pesquisa, 12% dos pacientes estavam com medo de perder a saúde, embora que a única doença que ele tivesse fosse na cabeça. Então, veja só, 40% das pessoas que esse médico cuidou, eles estavam preocupados com o que iriam acontecer. 30% estava preocupado com coisas que aconteceram no passado. 12% estava preocupado e com medo de perder a saúde, irmão. Lembra que eu te falei, uma das características de preocupação era o medo? Quando a preocupação ela vem, ela começa a gerar essas características, e aí você começa a ter medo, daqui a pouco você não sai nem na rua, irmão, e é isso que o diabo quer. Amém? E hoje em dia, irmão, eu não sei se você já se deparou, eu falei que 12% estavam com medo da saúde, né? Isso, 12% estavam preocupados com a saúde. Você já deparou com pessoas que ela tem doenças imaginárias? Irmão, eu já vi muito. Tem gente que, como eu falei, fica com medo de perder a saúde e ela começa a criar uma doença imaginária. Nem existe, mas ela acredita. Porque eu vou falar uma coisa para você: a fé, ela funciona para o positivo, mas também ela funciona para o negativo. Se você crê em cura, você vai ser curado. Mas se você crê que você vai atrair aquela doença, você vai atrair essa doença para a sua vida. Então, irmão, fica com aquilo que a palavra de Deus tem falado. Sabe, pessoas que têm doenças imaginárias. Eu já deparei com pessoas com doença imaginária. Veja só, tem gente que se vai respirar, sente uma falta de ar naquele momento, já começa a imaginar: será que eu estou com câncer no pulmão? E aí vai para o Google, aí vai pesquisar falta de ar, aí ele vai te trazer uma lista. Falta de ar, o que pode ser? Aí tem lá uma lista gigante. Aí ele começa a ler aquilo, ele começa a entrar em aflição. Meu Deus, e agora? E agora? E aí começa a vir medo, ansiedade, começa a vir diversas outras cargas negativas. E é isso que o diabo quer que aconteça. Irmãos, tem gente que ainda até hoje, respeito e lamento muito as pessoas que perderam as suas vidas com um Covid. Mas tem gente que ainda, até hoje, se você tossir, eita, será que é o Covid? Ele está voltando. Irmãos, se ele está voltando, se ele não está, e você está aqui, irmão, é como eu falei, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, irmão. Então, irmão, esquece isso.
sabe? Fica com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é sarado e curado, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele é o seu pastor, que nada vai te faltar. Fique livre, irmão, dessa preocupação. Meu Deus, está num ano político, se mudar o governo, se mudar fulano, o que será? Ei, irmão, o teu suprimento, pode entrar o prefeito, pode entrar o vereador, pode entrar o presidente que for, mas o teu suprimento não vem desses homens, o teu suprimento vem do Pai das luzes, do Papai do céu, irmãos, aleluia. Independente de qualquer cenário que aconteça, independente de qualquer circunstância, Deus que é o teu provedor, aleluias, glória a Deus, aleluias. E aí, irmãos, a gente geralmente começa a se preocupar com coisas que não têm fundamento. Nós precisamos tomar esse cuidado, e é isso que o diabo quer, como eu falei anteriormente. Quando o diabo ele lança um dardo dos infernos mesmo para a sua mente, sabe para que ele faz isso? Porque ele quer tirar o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, irmãos, mantenham foco naquilo que Deus tem para você. Lembre-se nas promessas que Deus tem para você, nas promessas que Ele já falou para você, mesmo que ainda não cumpriu, mas vai se cumprir, amém? Aleluia, glória a Deus. Projeta para mim 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, nós não podemos perder o foco daquilo que Deus tem para nós. Só que o diabo, ele vai lutar 24 horas por dia para te tirar do foco. Mas hoje você está recebendo essa palavra e mantendo o foco no alvo, aquilo que Deus tem para você, e vai se cumprir, amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, lançar é tirar das suas mãos e colocar na mão de alguém, no nosso caso, nas mãos de Deus. Então, irmãos, quando você pensar em algo que o diabo joga lá uma seta, um dardo inflamado na sua mente, você pensa nesse versículo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade também é um sinônimo de preocupação. Uma pessoa, Tamir está aí para nos ajudar, que estuda também a psicologia e trabalha com isso, tem mais informações para nos dar sobre isso, mas uma das características de uma pessoa preocupada, ela fica ansiosa e ela fica inquieta. Então, lembre-se de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Toda vez que a ansiedade querer tomar conta de você, amém? Mas tem gente, irmão, que ignora esse versículo e quer continuar com o controle da vida, se preocupando antecipadamente, carregando um peso que ela sabe que não vai conseguir, sabe? Lança mesmo, esquece. Como eu falei, quando você lança toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação nas mãos de Deus, é Ele que agora está tomando conta da sua vida. Mas quando você começa a ficar preocupado, começa a ficar com inquietação, você toma o controle das coisas, e aí é você que tem que resolver. E na sua força, meu irmão, você não vai conseguir resolver. Somente Deus que vai conseguir. Mas para isso, nós precisamos lançar para Ele toda a nossa ansiedade. Amém? E aí você deve estar falando assim, me perguntando: Paulo, você não tem preocupações? Como diz a história, sabe de nada, inocente. Com certeza, irmão, tenho muitas preocupações, eu tenho muitas das responsabilidades, e preocupação vem, a gente não está livre disso. Nós não vamos ficar livre de preocupação.
Agora cabe a gente decidir se eu vou me preocupar ou se eu vou lançar para Ele. E eu resolvi lançar todas as minhas preocupações nas mãos de Deus e deixar que Ele tome o controle da minha vida. Amém? Porque se eu pegar na mão dele, eu tomo o controle da minha vida e na minha força não vai sair. Sabe, um exemplo que já fiz muito. A grande maioria sabe que eu sou comerciante aqui em Gravatá. E muitas vezes passamos por pressões dentro do comércio, né? Algumas situações tem os dias altos e baixos, normal. Quer dizer, normal não, sempre tem que estar, a gente é o povo da fé. Mesmo que a gente não está vendo, mas a gente tem que crer. Mas às vezes passa por uma situação, uma pressão, e aí vem aquela aflição, e você quer resolver, aí você fala, meu Deus, e agora? Aí eu vou lá, oro a Deus, lanço a minha ansiedade sobre Ele, lanço a minha preocupação sobre Ele e falo, Pai, agora é com o Senhor, resolva. E aí olha só, eu fiz essa oração, lancei sobre Ele. Aí naquele momento a conta chega, e aí o boleto olha para você, você olha para ele, aí você olha para a conta, e você fala, e agora? E aí o diabo fala, agora eu quero ver. Agora que eu quero ver. Aí você vai, você orou, aí você começa a crer. Só que aí você abre a conta, ou então você vai até o banco e fala assim, rapaz, será que tem um empréstimo aí para eu pagar essa conta aqui? Aí você fala, rapaz, olha, tem esse empréstimo aqui, acho que eu vou pegar e vou pagar para depois eu, me aliviar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você faz isso, não é pecado você pedir empréstimo não, viu, irmão? Você pode pedir, eu já pedi muito, mas pague, tá? Tudo que você pegar, você paga, tá? Mas eu tenho aprendido, irmão. Tem hora que eu olho assim, eu falo, não, como vai ser? Eu falo, não, Deus vai prover. Deus, Ele vai prover. Ele é meu provedor, Ele nunca falhou, não vai falhar agora. Então, aí às vezes a gente pega, tira das mãos de Deus e quer fazer na nossa força. Aí paga juros abusivos, aí vira uma bola de neve, e daqui a pouco você está preocupado de novo, porque você tentou resolver é o famoso descobrir um santo para cobrir outro. E aí começa a vir preocupação, totalmente tudo de novo. E aí, irmãos, por que está passando? Culpa de Deus? Não. Por quê? Você lançou. Só que você foi lá e tirou da mão dele, tentou resolver na sua força, Deus vai deixar e falar, não, então, já que você tirou, resolve aí. Agora se você entregar na minha mão, eu resolvo, mas se você quiser resolver, resolva aí. Mas, graças a Deus, por essa palavra, irmão, porque ela tem me libertado nessa área. E graças a Deus, irmãos, toda vez que vem alguma coisa assim, e eu lanço sobre Deus. Tem hora que dá vontade de ir lá e pegar e resolver. Mas, irmãos, para você ficar livre disso, lança e vai viver a vida de boa, irmãos. Como se nada tivesse acontecido. Fala assim, está tudo resolvido. Não quero nem saber. A conta ainda vai vencer dia 20 e eu vou me preocupar. Deus vai mandar. Não sei de onde vai vir, mas vai vir. Sabe aquelas pessoas que chegam para você, às vezes não precisa nem ser da igreja, fala assim, olha, pronto, isso acontece muito comigo. Tem gente que fala assim, rapaz, eu nem sei porque eu vim aqui na sua loja. Aí eu aqui, você não sabe, mas eu sei. Porque você é a resposta da minha oração. Você não sabe, mas eu sei. Ele já respondeu a minha oração. É assim, irmão, na vida do crente. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Então, irmãos, identifique aquilo que está te perturbando. Quando você identificar, e aí depois seja qual ela for, irmão, identifique. Se é uma perturbação financeira, se é uma preocupação na sua saúde, irmãos, identifique isso e fique. Nós temos várias palavras para a vida financeira. Só um versículo basta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, quando vir uma preocupação financeira, lembre desse versículo. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. De nada. Nada no grego é nada, nada no hebraico é nada. Então, nada vai te faltar. Se for na área da saúde que a preocupação vir,
É simplesmente você lembrar de Isaías. Ele levou sobre si todas as doenças e enfermidades. Aleluias. É só você lembrar, irmãos. Só é lembrar, fique com a palavra. Se você seguir a palavra, não tem como dar errado. Lembre-se da palavra, lembre-se das promessas. Quando você identificar isso, irmãos, estou vendo algumas solteiras aqui, solteiras. Tem gente que até às vezes se preocupa. Rapaz, será que eu vou casar? Não está chegando, não vem. Meu Deus, e agora? Calma, irmão, relaxa. A gente também passou por isso. Vai chegar, não se preocupe não. Ele vai chegar, ela vai chegar, ele vai chegar. Entendeu? Não se preocupe, sabe? Identifique aquilo que está te preocupando e fique com a palavra de Deus. Aleluias. Chegou para a gente, por que não vai chegar para vocês? Chegou a nossa vez, por que não vai chegar para vocês? Aleluias. Amém? Lembre-se, irmãos, toda vez que vir uma preocupação, é só lembrar das promessas que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Não importa qual é a área, lembre-se, o que Deus tem para você é muito maior e além daquilo que você pensa. Aleluia. Glória a Deus. E como nós precisamos, irmãos, reagir quando nós lembramos da palavra. Irmão, nós temos que nos agarrar, nós temos que reagir como se já fosse. Nós somos da fé, sabe? Tem que reagir mesmo, agarrar essa palavra da fé e começar a celebrar como se já tivesse acontecido. Quando vir uma pressão sobre a sua vida, quando vir algo que tenta te preocupar, ore a Deus, entrega, lança na vida dele, lança nas mãos deles e começa a celebrar, e começa a agradecer, já celebra como se já tivesse resolvido. Amém? Aleluias. E esse é o ponto que para vocês identificar aquilo que está te preocupando. Depois que você identificou aquilo que está te preocupando, o segundo ponto da minha mensagem é: nós precisamos cortar a raiz da preocupação. Amém? Como é que nós cortamos a raiz da preocupação? Uma vida de oração, irmãos. Quando você tem mês de agosto, aí tivemos uma série de quinta-feiras abençoadas sobre oração. E a oração é a chave para te livrar das preocupações. Preocupação, irmão, ele é um sinônimo de ausência de fé. Preocupação é você não confiar em Deus. É você, e agora, como vai ser? Não. Pai, está nas suas mãos. E começar a orar. Amém? Uma vida de oração, ela vai te livrar de uma vida de preocupação. Quando você e eu deparar com uma pressão, irmãos, e não souber o que fazer, vai orar. Deus, ele sempre tem uma resposta para mim e para você. Amém? Nunca diga essa palavra: e agora? Eu não sei o que fazer. Nós que é o povo da fé, essa palavra, ela não pode estar no nosso vocabulário. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, peraí. Eu vou orar ao meu Pai e Ele vai me responder. Eu vou ler a palavra e Ele vai me falar aqui através da palavra. Amém? Então, quando vir um pensamento de você não souber o que fazer, você vai orar, porque aí você vai ter a resposta para aquilo que você precisa. Amém? Projeta para mim, por favor, Filipenses 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Uma das maneiras
da gente cortar a raiz da preocupação, é a gente ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele já tem feito, por aquilo que Ele vai fazer. Então seja grato, irmão. Rende graças ao Senhor. Sabe, se você vê, sempre que Jesus, Ele ia orar ao Pai, Ele sempre dizia: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Então, a aflição vai vir, irmãos. A Bíblia fala que Ele vai nos livrar de todas. Nós não estamos livres de preocupação. Nós não vamos conseguir ficar livre de aflição. Mas Deus, Ele vai nos livrar de todas elas. Só basta a gente se posicionar. Quando a gente se posicionar, aí as coisas começam a fluir em nossas vidas. Amém? Então, irmão, quando uma das maneiras de você cortar o mal, a raiz da preocupação, é também dando ações de graças, não só por aquilo que Ele já fez, mas por aquilo também que Ele irá fazer, porque você tem milhares de promessas de Deus para a sua vida. Então comece a ser grato por aquilo que Ele já fez, por aquilo que você tem e por aquilo que ainda Ele vai fazer. Amém? E quando você tem uma vida de ações de graças, você começa automaticamente a ficar livre de preocupação. Amém? Quando uma pressão vir, irmão, pressão às vezes todos nós passamos. Quando a pressão vir, irmãos, Deus, Ele vai pegar você, Ele vai te formar, Ele vai começar a te moldar. No momento de pressão, Ele vai começar a te lapidar. Mas por que Ele vai fazer isso? Ele vai começar a te lapidar, e aí vai te formar uma matéria, uma obra-prima dEle. Para quê? Para que você reflita na glória dEle, para que você reflita a glória de Deus. Então, no momento de pressão, irmão, sabe, resista mesmo àquela pressão. Sabe, às vezes a gente passa mesmo esse momento de pressão, mas lembre-se que Deus está pegando, Ele está te formando, Ele está ali te lapidando, Ele está te formando uma obra-prima dEle, para que você venha refletir a glória dEle. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra. Veja, Deus, Ele não é Deus que está trazendo o problema. Quando a gente vive num momento de pressão, não é Deus que está trazendo o problema. Mas já que o problema chegou, Deus, Ele começa a pegar você, e você começa a declarar a palavra, começa a lançar sobre Ele, e aí tudo vai ficar tranquilo, tudo vai começar a ficar bem suave. Lança e esquece, vai, relaxa, sabe, como diz a história, né? Fique zen, embriagado na palavra dEle, com aquilo, se apega com aquilo que Ele já te prometeu. Amém? E celebre, entregou na mão dEle, nunca se esqueça, celebre como se já fosse resolvido, como se já tivesse resolvido. Deus está nas suas mãos, e vou celebrar, porque eu sei que já está resolvido. Amém? Salmos 37, versículo 4, projeta por favor, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Próximo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Próximo. E fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como um sol ao meio-dia. Irmãos, agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer. Como é que eu agrado? Lança sobre Ele, fique com o que a palavra de Deus diz, você já está agradando.
Quando você tem uma vida alinhada com a palavra de Deus, irmãos, você está agradando Ele, e Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Amém? Então, lembre-se, peça a Deus aquilo que você precisa. Peça mesmo. Nós precisamos confiar em Deus. Preocupação, como eu falei aqui anteriormente, é você não confiar em Deus. Quando você não confia em Deus, começa a vir esses... Quer dizer, quando você estar preocupado, é uma demonstração de que você não está confiando naquilo que Deus tem para você. Então, que nesta tarde, quase noite, podemos confiar em Deus, para que Ele possa ali ser o nosso sustento. Irmãos, a preocupação, ela não vai acrescentar nada na sua vida. Você já viu uma pessoa preocupada? Ela fica com inquietação, ela perde a saúde, perde a paz. Uma vida de preocupação, ela vai tirar suas energias. Uma vida de preocupação, ela vai tirar suas forças, e ela vai tirar sua paz e sua alegria. Sabe, você vai chegar, ficar andando, quase arrastando o pé. É isso que a preocupação vai fazer. Mas que nesta noite você possa sair daqui confiando em Deus. Pode pedir, irmão, peça aquilo que você está precisando, que Ele vai te dar. Amém? Glória a Deus. E quero ir para meu terceiro e último tópico. Esse relógio está andando muito rápido, viu? Vai dar bom pausar ele aí. O terceiro tópico é: substitui a preocupação por descanso, irmãos. Projeta para mim, por favor, Salmo não tem capítulo, projeta Salmos 4, versículo 8, na versão NBV, se possível, por favor. Aleluias. Veja, substituir a preocupação por descanso. E aí este salmo vai dizer assim: quando vou dormir, o meu coração está em perfeita paz, e tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Aleluias. Glória a Deus. Vou ler de novo, irmão. Quando vou dormir, o meu coração está em perfeita paz, e tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Irmãos, que nós podemos sentir seguro quando estamos com Deus. Você tem que sentir seguro, sabe? A preocupação também, ela vai tirar o seu sono. Você não vai conseguir dormir. E acabamos de ler aqui: dorme em paz, tranquilo. O Senhor te dá enquanto você dorme. Aleluia. Porque uma pessoa que não dorme direito à noite, ela não consegue produzir 100% aquilo que ela teria que produzir durante o dia. Uma pessoa com sono vai causar fadiga, vai causar dor de cabeça. Por quê? Porque não dormiu. Irmãos, vai dormir, durma tranquilo, fique em paz e em segurança. Amém? Esse texto que acabamos de ver, às vezes nós olhamos para este texto e pensamos assim: será que Davi, ele não tinha problema não? Quando Davi, nesse texto que acabamos de ler aí, que ele começa a falar essas palavras aí, deixa eu só te colocar no contexto, já que eu toquei em Davi. Você conhece a história de Davi? Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um menino quando era pastor de ovelhas. Não era muito
benquisto por sua família, era uma pessoa que não era bem quisto pela sua família, poderia ficar já até triste, com depressão, decepcionado, mas não, estava ali firme. E ele era assim, desprezado mesmo por sua família, mas Deus apontou o dedo para ele, escolheu e disse: ei, você vai liderar o meu povo. Aleluia. E quando Deus olha para Davi e fala: você vai liderar o meu povo, Davi é levantado para ir ao palácio do rei Saul, que era rei naquela época. E Davi, apenas um pastor de ovelha, um tocador, né? Apenas tocava ali as suas harpas. E outra hora o rei fazia coraçãozinho para ele, outra hora o rei pegava ali uma lança e queria enfiar nele. E pense na pressão que Davi sofria. Por que eu estou dizendo isso? Além disso, ainda outros problemas que vêm acontecendo com Davi. Quando de repente Davi ele é levantado como rei, ele tem um filho que se levanta contra ele e começou a persegui-lo, começou pensando com pensamentos de matá-lo. E Davi pensando: rapaz, vão matar o meu pai. E aí Davi teve que fugir dali, porque amava tanto o seu filho. E ele disse: eu prefiro sair daqui, prefiro que meu filho fique aqui do que matá-lo. Por que eu estou te falando essa história de Davi? Porque Davi ele tinha tudo para viver uma vida de preocupação, uma vida decepcionada. Uma hora o rei queria que ele tocasse para ele, mas outra hora queria matá-lo, uma hora queria enfiar uma lança nele, sabe? No momento ali de pressão, no momento que aquele espírito maligno ficava sobre o rei Saul. E interessante, irmãos, e aí eu olho para Davi, e como a gente leu nesses salmos aí agora, e ele fala: rapaz, eu vou deitar tranquilo e vou pegar no sono. Davi ele tinha tudo para ter uma vida fracassada, mas ele decidiu confiar em Deus. E é assim que eu e você precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir, irmãos. Nós precisamos nos decidir, se levantar e falar: pode dar o sangue na canela, mas eu confio em Deus. Amém? E uma frase de Davi que me chama a atenção, que quando nesses momentos, e aí ele vai e faz assim. Davi diz assim: deito-me e pego no sono, e acordo e o Senhor me sustenta. Irmãos, imagine ele vivendo essa pressão, dessa história que acabamos de contar. E ele: deito-me e logo pego no sono, e acordo e o Senhor me sustenta. Aleluia. O louvor pode vir para parecer que está acabando o culto. Amém. E eu tenho uma direção aqui, irmãos, para que você que toma remédio para dormir, tem algo que está te perturbando, algo que está tirando a sua paz, algo que está tirando a sua alegria, sabe? Se você não consegue dormir, ou você é dependente de remédio para você dormir, a igreja pode ficar de pé. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu tenho uma nota para que a gente possa orar por você. Não se sinta envergonhado, irmãos. Se você está passando por um momento de pressão, se você, sabe, fala assim: rapaz, eu tenho tentado dormir, mas tem noites que só na base do remédio. E se você está aqui nesta tarde, eu queria que você viesse aqui à frente, para que
a gente pudesse orar por você e impor as suas mãos. Há alguém aqui que tem algo que tem te afligido, algo que tem perturbado o seu sono, você que não consegue dormir, passa noites em claro. Eu queria impor as mãos sobre você. Se você está aqui nesta tarde, eu queria que você viesse aqui à frente. Amém? Há alguém aqui? Não fique constrangido, irmão, nós não estamos aqui para constranger ninguém. Nós estamos aqui porque nós queremos o seu bem. Nós queremos que você tenha uma noite de paz, que você logo deita e pegue no sono, e ao acordar, Deus te sustenta. Se você está aqui nesta tarde e você quer receber essa imposição de mãos, eu não vou forçar, mas se você quiser, você recebe aqui agora. Se você não quiser, não tem problema. Depois, se sentir constrangido, você pode nos procurar, a gente ora. Mas se você está aqui, eu queria orar por você. Alguém? Não? Amém. Nesta tarde eu queria saber se há alguém aqui que ainda não conhece a Jesus e queria entregar a sua vida para Ele. Há alguém aqui nesta tarde que quer decidir entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui nesta tarde que ainda não conhece ainda Jesus, só ouviu de falar, mas quer conhecer na sua plenitude? Há alguém aqui nesta tarde? Ou você que porventura você estava na igreja e por algum motivo você se afastou, e aí você está aqui nesta tarde e queira voltar? Há alguém aqui nesta tarde que queira voltar para Jesus, ou receber Ele como seu único e Salvador, suficiente Salvador? Há alguém aqui nesta tarde? Amém? Alguém? Não? Não vou insistir, mas porventura, se você se sentir constrangido, também pode procurar um dos nossos conselheiros. Eles estão aqui para te ajudar, para dar uma palavra para você, e aí você pode fazer essa confissão para eles. Amém? Gente, era isso que eu tinha para entregar. Muito obrigado. Que vocês sejam abençoados na prática da palavra. Amém?